Radialista foi preso hoje em Ribeirão. Ele confessou que matou uma jovem de 22 anos no começo do mês no Jardim Cristo Redentor. É aquele caso de um encontro que foi marcado num aplicativo de relacionamento. A polícia chegou no criminoso graças a uma câmera de segurança da rua onde morava a Karina Queiroz, não é isso? E foi daí então que eles desenrolaram a história até chegar no autor do crime, que é o Rodrigo César Mussi, de 48 anos. O Rodrigo foi preso hoje de manhã, bem no comecinho da manhã, por volta das 6 horas. A polícia foi até a casa onde ele mora, no bairro Simeone, aqui em Ribeirão Preto, onde ele mora, inclusive com uma companheira, com quem ele está junto há 8 anos pelo menos. Eles foram até lá para cumprir 2 mandados, um de busca e apreensão, porque a polícia já sabia que era esse homem, mas eles precisavam encontrar outras provas ali na residência dele. E eles também levaram um mandado de prisão temporária de 30 dias. O Rodrigo foi preso ali então, dentro de casa. A polícia revistou a casa dele toda, encontrou nessa casa uma arma que foi a arma usada no crime, foi a arma que matou a Karina Cristina Queiroz lá no Cristo Redentor. Eles encontraram também o que a polícia chama de simulacro, que é uma arma bem parecida com a arma de fogo, com um revólver, mas ela não funciona, é uma arma de mentira. Encontraram muitas munições escondidas lá na casa onde ele morava. Saindo de lá, ele foi preso então, e aí mostrou para a polícia, resolveu mostrar para a polícia onde ele tinha descartado o celular e as chaves da Karina. Porque no dia em que o crime aconteceu, inclusive o crime foi registrado como latrocínio por causa disso, depois dele cometer o crime, tirar a vida da Karina, esse homem levou o celular dela e as chaves da casa. E ele jogou em um bueiro ali mesmo, na saída do bairro Cristo Redentor, onde ela morava. Então, ele foi até lá com a polícia, mostrou onde estava. A polícia, inclusive a gente tem imagens desse momento, que a polícia aparece ali, mexendo no bueiro. Nesse momento, eles estão retirando de lá, procurando e conseguiram retirar o celular da Karina e também as chaves da casa dela. Tudo isso foi trazido aqui para a central de flagrantes, para a delegacia da Rua Duque de Caxias, em Ribeirão Preto. Depois disso, esse homem também veio para cá, ele foi ao IML, passou pelo exame de corpo de delito e agora, nesse momento, ele está sendo ouvido pelo delegado Targino Osório para contar um pouco mais sobre o que teria acontecido nesse dia. Como a gente falou aqui no comecinho, o Rodrigo, ele trabalhou por muito tempo como radialista aqui em Ribeirão Preto. Ele era locutor publicitário. Inclusive, a gente tem um momento dele trabalhando para exibir aqui no EPTV1. E aí, galerinha, beleza? Tudo certinho com a galera aí, pessoal do Facebook, Face Studio, pessoal da internet, amigões. Abraços aí, beleza? Vou fazer um videozinho aqui hoje pra vocês aí, faz tempo que a gente não faz nenhum vídeo aí, nada demais hoje, nenhum assunto especial aí. Eu disse que o delegado responsável por essa investigação, Targino Osório, está nesse momento ouvindo o Rodrigo Mussi, o autor desse homicídio, mas mais cedo ele conversou com a nossa equipe e contou como começaram essas investigações. Informação importante que ela nos passou. A Karina estava com alguém dentro de casa entre 16h40 e 17h20, 17h30. Como é que ela sabia disso? Ela havia saído, ligou para a Karina, perguntando para ela se já poderia voltar, porque ela sabia que tinha alguém lá. A Karina falou, não vem agora não, dá mais um tempo porque o cara está indo embora. Tá? Então aí nós determinamos, o horário em que o sujeito, provável autor, esteve na casa, foi entre 16h40 até 17h20 ou 30. Bom, e aí então eles começaram essa investigação, usaram câmeras de segurança e encontraram esse veículo com uma placa que tinha sido adulterada. Esse homem, o Rodrigo Mussi, usou fita isolante para adulterar a placa, colocou número 8 onde não era esse numeral e aí a polícia precisou então continuar as investigações a partir daí para descobrir qual era a verdadeira placa e chegar até o nome desse homem que foi preso hoje. O delegado Targino Osório também falou sobre essa parte da investigação. E aí conseguiram umas imagens de um veículo Peugeot 206, muito provavelmente ano 2008.
de cor prata, tá? Buscando imagens de segurança das imediações, conseguiram achar esse veículo, utilizando uma determinada placa. E essa imagem muito nítida da placa, dava para ver claramente que havia sido adulterada pelos 2 números, os 2 dígitos numéricos, o segundo e o terceiro, foram transformados em número 8. Bom, e aí então, para conseguir chegar até esse homem, até o Rodrigo Mussi, o delegado, junto com a equipe de investigação, precisavam descobrir qual era a placa verdadeira desse veículo. E aí eles começaram todo um processo de buscas para conseguir saber quais eram os números, análises, inclusive, dessas imagens que foram registradas ali pelas câmeras de segurança com a placa adulterada, para tentar descobrir qual era o número verdadeiro da placa e chegar ao nome de quem esse carro estava registrado. O delegado Targino Osório também falou para a gente sobre esse processo da investigação. Esse veículo passou num determinado local com essa placa e logo em seguida, 5 minutos depois, ele passa nas proximidades com a placa original. A partir da placa original, levantamos que era de propriedade de uma mulher do Adelino Simeone. E aí nós verificamos através de pesquisa também que essa mulher era amaziada com um determinado sujeito. Fizemos uma campana nas proximidades da casa e realmente constatamos que o veículo se encontrava lá. Pois é, e aí esse homem teria usado então o carro da mulher para ir ao encontro da Karina e depois cometer o crime no local. A Polícia Civil investigou tudo isso, chegou até ele para fazer a prisão hoje e aí, enquanto eles estavam fazendo essa investigação sobre o Rodrigo César Mussi, a polícia descobriu também que ele já tinha algumas passagens. 2 passagens, uma registrada em 1999 e a outra aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás. Esse sujeito tem passagem por posse de arma. Esse sujeito tem violência doméstica. Tá? Concluímos então que ele seria muito provavelmente o autor. Representamos ao judiciário pela decretação da prisão temporária dele. Foi decretada. O mandado foi cumprido hoje pela manhã. E lá foi encontrada a arma utilizada no crime, que é uma cartucheira. Ele, no primeiro momento, negou o envolvimento, mas depois, quando encontrou a arma, ele acabou confessando. Inclusive, indicou onde havia dispensado o celular e as chaves da casa. Um bueiro lá nas proximidades do Cristo Redentor. E aí, sendo ouvido informalmente pela polícia logo que chegou aqui na delegacia, ele também falou sobre o motivo desse crime, o motivo por que ele teria matado a Karina. Ele disse que tinha combinado, então, um encontro com ela através de um aplicativo de namoro, que ele não apareceu em um primeiro momento, ela entrou em contato com ele, depois ele foi para lá e que ela entrou em discussão com ele. Os dois tiveram uma discussão ali durante esse encontro e foi depois disso que o crime aconteceu. O delegado Targino Osório deu mais detalhes em relação a isso. Ele conta que marcou um encontro com ela, mas que não compareceu. Isso na sexta-feira. E à tarde, isso de manhã. E à tarde ela começou a ameaçá-lo, porque ele não foi, começou a ameaçá-lo que se ele não pagasse o valor desse encontro, ela contaria para a esposa dele. Ele disse que se sentiu acuado, foi até lá, na intenção de dissuadi-la a contar para a esposa, entendeu? E que num determinado momento ela estava distraída, sentada na cama, ele sacou a arma que tinha dentro da mochila e disparou na cabeça. Essa foi a versão que o Rodrigo deu para a Polícia Civil, mas a família da Karina diz que ela tinha outro comportamento e que eles não acreditam que ela tenha marcado um encontro pelo aplicativo na casa dela, que ela tinha sempre um cuidado de avisar a família sobre as pessoas com quem ela iria se encontrar, o local, que ela não costumava receber ninguém na casa dela. E as irmãs também disseram que a Karina não fazia programas. Nós ouvimos uma das irmãs da Karina hoje de manhã também e ela falou sobre isso. Ele vai contar a versão que vai favorecer ele, porque eu não acredito. Ele entra na casa, faz o que faz e ainda tem tempo de matar ela?
É meio contraditório. E que ele pague pelo crime que ele cometeu. Que ele passe, se for necessário, uns 30 anos lá dentro. Mas que ele cumpra. Não vai trazer minha irmã de volta. Mas que ela, da onde ela esteja, ela veja que foi cumprido, que a gente fez justiça. Rodrigo César Mussi, de 48 anos, então preso hoje de manhã pelo homicídio de Karina Cristina Queiroz, de 22 anos, no início desse mês, no Cristo Redentor, aqui em Ribeirão Preto. A polícia chegou até o autor do crime, mas agora as investigações vão continuar. Enquanto ele deve ser levado para a cadeia de Santa Rosa de Viterbo, aqui na região de Ribeirão Preto, com uma prisão temporária de 30 dias, que pode ser convertida em preventiva, para que ele responda durante todo o processo lá de dentro da cadeia, a polícia vai investigar o celular da Karina que foi encontrado. Apesar do Rodrigo ter dito que apagou algumas mensagens que estavam nesse celular, agora através do aparelho, a polícia consegue desvendar outras conversas, inclusive conversas de aplicativos de mensagem e do próprio aplicativo de namoro, e é através disso que eles pretendem chegar à verdadeira causa desse homicídio que aconteceu no Cristo Redentor. Se é, de fato, a história que o Rodrigo está contando para a polícia ou não, se, como as irmãs disseram, não era o costume da Karina, outro motivo teria levado até esse homicídio, que foi registrado como latrocínio, porque depois de matar a Karina, o Rodrigo levou as chaves e o celular dela, ou seja, um roubo seguido de morte. Bruna. E a gente vai ficar acompanhando, né, Patrícia, toda essa investigação aí mais a fundo, até porque agora tem a versão aí do Rodrigo, que foi preso. Você falou Rodrigo Mussi, né, que é o nome dele, mas lembrando que nas redes sociais ele usa um nome artístico, né, de Rodrigo Totti. Ele é bem conhecido aí no meio dos locutores publicitários, já fez vários trabalhos aqui na região. Então agora esse radialista foi preso e confessou ter matado a Karina. É uma tragédia, né, Patrícia? Infelizmente aí de tamanha violência. A gente vai seguir acompanhando a investigação e também, claro, justiça por esse caso. Do fato, já no sábado, umas pessoas estiveram no local buscando primeiramente algumas imagens, possíveis imagens. Não conseguiram nada. E aí nós fomos desenvolvendo o trabalho através de declarações de familiares e da amiga que morava com a moça. Porque a primeira informação era que ela teria se encontrado com alguém. A partir das declarações da amiga, nós ficamos sabendo mais ou menos o horário em que essa pessoa esteve na casa. Entre 16h40 e 5h30, 5h20. Os investigadores, então, começaram a trabalhar em busca de mais imagens. Tivemos dificuldade de um certo morador que relutou em entregar. Mas aí conseguimos informação, através de uma outra câmera, que havia um veículo envolvido. Um Peugeot 206, ano 2008, de cor prata. E aí, aprofundando mais, conseguimos a placa desse veículo. Através da placa deu para perceber, porque é uma imagem nítida, deu para perceber que havia sido ali adulterada essa placa. 2 dígitos. As letras não haviam sido adulteradas, o primeiro dígito também não, e o último dígito também não. Só os 2 do meio, transformados em 8. E aí fomos mais adiante, né, os investigadores conseguiram uma outra imagem da placa original. A partir da placa original, ficamos sabendo o nome de uma mulher, lá do Adelino Simeone. E nas pesquisas que eles efetuaram, levantaram que essa moça era armaziada com um determinado sujeito, que já tinha passado por crime de violência doméstica e posse de arma em 1999. E aí nós tivemos certeza absoluta que esse sujeito possivelmente estava envolvido. Representamos o judiciário pela decretação da prisão temporária dele. Foi decretado na sexta-feira. Hoje o doutor André, com a equipe do GOI, e os investigadores do NOR, foram até a casa dele e ele de pronto confessou o crime. Inclusive relatou que
havia dispensado o celular levado da casa, as chaves da casa, num bueiro lá nas proximidades do Cristo Redentor. Porque não seria a motivação do crime? Ele fala que um dia marcou um encontro com ela e acabou não indo, né, pelo Tinder. Acabou não indo. E aí, logo depois ela começou a pressionar, dizendo que queria receber, que senão ela iria contar para a mulher dele. Essa é a alegação dele. E aí ele foi até a casa disposto a resolver a situação, mas ele fala que foi lá para ameaçar ela, para não fazer isso. E lá, num determinado momento, ele viu que ela não tinha acordo com ela. Ela estava sentada na cama, distraída, ele sacou a gaúcha que ele levou, que estava dentro de uma mochila, e que ela nem viu. E ele disparou. E por que ele levou objetos da casa, doutor? Não, ele fala que não sabe. O celular estava sendo na câmera. Passou a mão no celular. Pegou a chave para trancar um portão e foi embora. São a esses aplicativos de relacionamento, saber com quem você está relacionando. E aí, diante dessa versão, como eu já disse aqui no Balanço Geral, a irmã não acredita que tenha realmente acontecido isso. Inclusive, o delegado comentou que seria esse, talvez, o primeiro encontro que os dois teriam tido, né? Eles não se conheciam, não teriam nenhum outro tipo de relacionamento antes de acontecer aí esse assassinato, algo que é muito estranho também. De repente você encontra a pessoa pela primeira vez e já acontece essa morte, essa briga, essa discussão entre os dois. E em relação a essa versão de que ela estaria parada ali somente discutindo com ele, não teria acontecido uma briga, é uma versão também que, diante das circunstâncias em que o corpo foi encontrado lá nessa residência no bairro Cristo Redentor, tudo é muito estranho. Por quê? Existia muito sangue lá pelo local, no quarto onde essa jovem foi encontrada já sem vida, e também cabelo, né, que leva a indicar que teria acontecido uma briga entre os dois. Então isso é muito estranho. E aí, justamente, como disse aí o Dr. Targino, as investigações começaram para tentar identificar em câmeras de segurança, né, quem que era essa pessoa, que horário que ela estaria lá. Então, a gente viu aí pelas câmeras que ele teria estado lá no final da tarde. E aí foi possível identificar o veículo dele, depois a placa. E aí a Polícia Civil conseguiu chegar até este homem, que seria morador do bairro Simeone, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Pediu aí o pedido de prisão temporária dele, por enquanto, em relação às circunstâncias, né, do que aconteceu, em relação a tudo que já foi levantado em relação a este caso. A Justiça acatou e hoje, logo pela manhã, no primeiro horário da manhã, por volta de 6 horas da manhã, policiais civis da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, juntamente com o GOI, apoio do GOI, conseguiu localizar este homem e também o celular e as chaves desta vítima. Como eu disse lá no início aqui do Balanço Geral, eu estava presente em um dos momentos em que o delegado, Dr. Targino Osório, questionou este homem a respeito do que tinha acontecido. Ele, com muita frieza, confessou realmente que teria matado esta mulher e que trouxe alguns indícios, algumas informações a mais dele, né, que se ele seria casado, né, que teria ido lá somente por causa do aplicativo, não teria nenhum outro tipo de relacionamento em relação à vítima Karina, de somente 22 anos, tudo muito estranho. E aí ele agora está preso temporariamente por causa do homicídio, muito provavelmente vai responder por homicídio qualificado. A Polícia Civil trabalha agora numa análise dos celulares, né, muito provavelmente vai pedir uma perícia, porque pode ser que este possível autor tenha apagado alguma coisa, para tentar identificar ali elementos que comprovem realmente que ele teria cometido este crime, inclusive a conversa, né, que ele possa ter tido aí, por esse aplicativo de relacionamentos com a vítima Karina. Então ele está preso temporariamente, mas a polícia trabalha para juntar elementos para pedir, nesses 30 dias que ele está preso de forma temporária, a prisão preventiva deste homem, e também ele foi preso em flagrante hoje, por quê? Porque estava com armas, né? Então ele estava de uma forma ilegal com armas também, então foi preso em flagrante
flagrante pelo porte ilegal de armas, Valentim. Como eu disse, a família esteve aqui na delegacia, nós conversamos aí, vimos inclusive a entrevista de uma das irmãs da Karina, conversamos com a Júlia, ela agradeceu muito aos policiais, porque de fato existe uma investigação muito rápida, né? Foram poucos dias aí, né? A gente abriu aqui o Balanço Geral falando, o crime aconteceu lá no dia 1º de agosto, estamos aí somente no dia 11, esse caso já está praticamente esclarecido, segundo o delegado, e já é possível saber aí, né, pelo menos até agora, segundo a polícia, que foi este homem que acabou assassinando essa vítima de somente 22 anos. E claro que a família pede justiça, né, para que ele continue preso, fique preso de forma preventiva até o julgamento da justiça. E claro que, como a gente já comentou, a família não acredita nessa versão apresentada por ele de que a jovem de somente 22 anos estaria ameaçando ele, e ele teria tirado lá essa garrucha lá, pegou e deu tiro nela, que estava na cama. A família não acredita que realmente tenha acontecido isso, inclusive que esta poderia não ter sido a primeira vez que os dois teriam se encontrado, né, Valentim? Então, um caso que tem um desdobramento agora, possivelmente um desfecho, mas as investigações continuam aí para agora ter elementos que comprovem, né, mais ainda, de fato, né, não somente a confissão dele aqui, mas que comprovem que ele tenha realmente assassinado essa jovem de somente 22 anos. Ela não tem como dar a versão dela, né? Diante de tudo que aconteceu, fica só a versão dele diante do que aconteceu, mas ela acabou apagando com a vida, né? Uma jovem de somente 22 anos e cabe, mais uma vez, né, a gente reforça a todos que acompanham aqui o Balanço Geral, ter muito cuidado, né, com quem você conversa pela internet e principalmente se for um aplicativo de relacionamento. Infelizmente acabou acontecendo um assassinato aí com essa jovem de 22 anos, Valentim. E a versão dada por ele também, né, Gustavo? A versão dada por ele parece que não tá dando liga. Isso porque a gente tem imagens da casa onde o corpo foi encontrado, o estado em que a casa estava, completamente retirada, tem tufos de cabelo, vários pontos da casa, tem manchas de sangue, tem marcas também aí pelo imóvel, ou seja, não foi do jeito que ele falou, né? Ela tá sentada na cama, aí eu surpreendi ela de costas, dei um tiro nela com uma garrucha, tirei a vida dela e pronto, né? Não, dá a impressão que os dois estavam discutindo, você tá vendo aí as gavetas abertas, a roupa jogada, ou seja, né, a polícia acredita que essa versão, que eles não se conheciam, tinham marcado um encontro que não tinha dado certo, que por uma dívida e por uma ameaça ele foi lá e matou. Não, a polícia acredita que vai além disso, tá? Essa primeira versão foi a dada por ele. Agora, Gustavo, para fechar, eu tenho imagens desse homem aqui, até, né, ele trabalhando em algumas emissoras de rádio da região, ele era uma pessoa conhecida, né? E por isso também ele tinha essa preocupação, né, a polícia, de falar, né, segundo ele contou para a polícia, de alguém falar que ele estava mantendo um relacionamento extraconjugal com essa jovem. É isso, Gustavo? Com certeza, é o que, por enquanto, se leva a crer, né, diante de tudo que aconteceu. Eu conversei com alguns colegas radialistas de rádios aqui de Ribeirão Preto, também da imprensa, muitos conhecem ele, inclusive pelas redes sociais. Existem muitas fotos aí dele em várias emissoras aqui da cidade. A informação que nós temos é que ele teria trabalhado na parte técnica em muitas rádios e também como locutor aqui na cidade de Ribeirão Preto. Ele se chama Rodrigo Mussi, e só que ele é conhecido, né, no meio, né, da comunicação como Rodrigo Totti, né, e aí ele tem várias publicações indicando aí que ele, inclusive, era uma pessoa que gostava de exibir, que teria trabalhado, né, já não trabalhava mais, como a gente disse aqui, já estaria aposentado, inclusive, mas seria uma pessoa da área da comunicação. Tem muitas imagens dele, inclusive com muitos colegas de imprensa, não somente aqui de Ribeirão Preto, mas também de fora de Ribeirão Preto, radialistas nacionais. Com certeza, ele deveria ter uma habilidade aí com a parte da comunicação e talvez com essa habilidade dele lá, ele tenha conseguido levar ali na lábia esta menina, conversar com ela, pelo aplicativo de mensagens e marcar esse encontro, né, Valentim? Tá aí, importante reforçar isso, que a gente tá vendo aí, ó, imagens desse homem no tempo que ele trabalhava ainda em emissoras de rádio e, como disse o Gustavo, acabou, então, convencendo essa jovem a marcar o encontro. Ele alega que ele pagaria pelo encontro, né, mas são versões que agora a polícia vai questionar. O radialista
está sem advogado de defesa. Ele deve passar a qualquer momento por audiência de custódia. Em depoimento, o radialista disse que matou a jovem porque estava sendo extorquido, que Karina ameaçou contar para a mulher dele que os dois tinham um relacionamento. A família de Karina nega essa versão. Rodrigo está com prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça e vai ser agora levado ainda hoje para o CDP de Ribeirão. Um defensor público vai cuidar do caso de Rodrigo Mussi na audiência de custódia.